A valorização das perguntas dos estudantes, concepções de professores do ensino fundamental. As perguntas dos estudantes têm potencial para orientar a aprendizagem. Tradicionalmente, na sala de aula, os professores assumiram a responsabilidade de fazer perguntas. Os estudantes perguntam pouco e, na maioria das vezes, essas perguntas servem apenas para esclarecer suas dúvidas em relação aos conteúdos. A nova sociedade da informação, rodeada de informações que se confundem entre fatos e opiniões, exige um questionamento contínuo sobre a origem, a veracidade e a relevância da informação para a tomada de decisões. Diante disso, é necessário ensinar habilidades de questionamento aos estudantes. A questão norteadora da pesquisa é de que modo os professores utilizam e valorizam as perguntas dos estudantes na sala de aula, e o objetivo foi compreender como os professores utilizam e valorizam as perguntas dos estudantes na sala de aula. O objeto de estudo foram partes de 5 entrevistas semi-estruturadas, e o corpus de análises foi constituído pelas respostas das 6 perguntas. Os participantes da pesquisa foram 5 professoras de uma escola pública de ensino fundamental do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A análise dos dados ocorreu por meio da análise textual discursiva. Nos resultados, temos 3 categorias emergentes. A primeira categoria é a utilização das perguntas para auxiliar o processo de aprendizagem, com as subcategorias dificuldades dos estudantes para a proposição de perguntas, os tipos de perguntas dos estudantes, a importância da pergunta para a aprendizagem do estudante, e os estudantes buscam as respostas para suas perguntas. Na segunda categoria, a utilização das perguntas para auxiliar o processo de ensino, temos as subcategorias professor incentiva os estudantes a proporem perguntas, o modo como o professor devolve essa pergunta, a importância das perguntas para o trabalho do professor, o professor valoriza a curiosidade do estudante e as dificuldades do professor relacionadas às perguntas dos estudantes. Na terceira categoria, a utilização das perguntas para facilitar o desenvolvimento da aula. Temos as subcategorias a importância da pergunta para a manutenção do diálogo na sala de aula e as aulas com perguntas dos estudantes no período da pandemia. As considerações finais. Os professores buscam valorizar as perguntas dos estudantes, no entanto, os professores não utilizam a pergunta como um elemento importante na aprendizagem ativa, que possibilita que o estudante participe efetivamente nesse processo. Os professores apresentam limitações para ensinar por meio da pergunta, e a ideia de pergunta do estudante como base da organização do trabalho do professor ainda é distante para os participantes. Os professores consideram a pergunta como um elemento importante para a interação na sala de aula com os estudantes. As nossas principais referências. Muito obrigada.